A gente está aqui continuando então hoje o estudo de Atos capítulo 10, né? Então a gente vai abrir lá em Atos no capítulo 10, a gente terminou o capítulo 9 na semana passada, e hoje a gente está vendo aqui uma figura muito interessante, né? E eu te faço uma pergunta para a gente começar a falar sobre essa pessoa que também nos traz aqui umas grandes lições, né? Deus nos traz grandes lições, Jesus nos traz muitas lições através da vida dessa pessoa. É possível uma pessoa estar agradando a Deus e tá fazendo a vontade de Deus sem nem saber, né? E nem saber que está chamando tanto a atenção de Deus? Será que é possível isso acontecer? Será que é possível alguém que não conhece tão bem as Escrituras, ou de repente ainda não está muito esclarecida sobre o Evangelho, mas está fazendo a vontade de Deus e ainda nem se deu conta disso? Será possível que isso aconteça? É interessante, né, como o amor de Deus ele é tão grande que ele não se estende a um determinado tipo de pessoa somente, ou um determinado grupo. Às vezes a gente tem a tendência de achar que Deus só ama um determinado grupo de pessoas. Não, Deus só ama a gente porque a gente está aqui reunido no domingo, porque a gente está lendo a palavra, porque a gente está orando, porque a gente está, né, se empenhando. Claro que Deus nos ama e a gente está fazendo uma coisa que é, né, louvável, né? É uma coisa que a gente tem que fazer mesmo. Claro, a gente quer se aproximar de Deus, né? Isso é bom. E Deus está se agradando? Claro, atrai a atenção de Deus, sim. Mas nós não somos os únicos. Nós não somos os únicos que atraem a atenção de Deus. E às vezes aquela pessoa mais improvável que você acha que, não, esse aí não. Deus está prestando atenção nela. E Deus está interessado e vai fazer de tudo para restabelecer o contato ou estabelecer o contato com ela. E uma pessoa que a gente vê aqui nas Escrituras hoje, né, no livro de Atos, que é um exemplo disso, é o centurião Cornélio. Ele era centurião porque ele cuidava de uma centúria, né, que era um daqueles 60 grupos de 100 soldados da corte romana. Ele não era um judeu. Para o povo judeu da época, para os religiosos judeus, para os apóstolos que ainda, né, estavam tentando compreender, né, que eles não eram somente, que Jesus não veio somente para eles judeus, que o Messias não era somente para o povo deles, mas que o Senhor Jesus veio estender a salvação a todas as nações. E isso era uma coisa que ainda tinha que ser quebrada ali, né? Então, né, aquela época, Cornélio não fazia parte do plano de Deus para os apóstolos, né? A princípio, até eles começarem a entender isso. E Pedro foi um que teve que ter uma lição impactante de Deus para ele entender que o amor de Deus não se estende a só um grupo seleto de pessoas, mas Jesus veio para todo aquele que nele crê. E aí estava aquele homem, né, que morava em Cesareia, de nome Cornélio, centurião da corte italiana. Piedoso, provavelmente, o italiano, o romano, provavelmente. Piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus, né? É interessante, né? Jesus veio para os simples, os pobres, muitas vezes sem muita instrução, mas Jesus não faz acepção de pessoas, porque ele jamais vai te olhar pela tua classe social. Deus, aliás, está muito pouco interessado em classe social, porque para ele isso aqui tudo, o que é a terra para Deus? Foi ele que criou. O que é o dinheiro para Deus? Dinheiro é importante para nós, mas Deus vai medir alguém pelo dinheiro que tem, ou pelo status, ou pela função que ele tem, ou se ele está no governo, ou se ele é um simples, uma pessoa que trabalha num emprego simples, que tem pouca escolaridade. Isso para Deus é irrisório. Ele está interessado em você como sua criatura. É claro que segundo aquilo que você tem, ele vai te usar aqui no mundo, óbvio, né? A gente falou semana passada que o apóstolo Paulo pôde ser mais usado, né, para os gentios, porque ele era um homem que tinha 3 cidadanias, né? Ele era um homem que falava idiomas, né, da sua época. Então, ele era uma pessoa que tinha todas as condições de estar indo até pessoas que outros não podiam. Mas muito bem. E o Cornélio? E o Cornélio era um homem que tinha uma alta posição.
Ele era um homem de autoridade, né? Ele era um centurião, e o centurião era um homem importante, né? Era um governante ali de um grupo de 100 soldados, né? Ele governava ali aqueles soldados, ele dirigia aqueles soldados. E o que aconteceu? Mas mesmo sendo um homem de tanta, né, de uma alta posição, de tanta importância assim, né, na sociedade, ele era humilde. E sabe por que ele chamou a atenção de Deus? Porque a humildade precede a honra. E porque a humildade é uma das características que mais chama a atenção de Deus. O soberbo, Deus resiste. O que se acha muita coisa, Deus resiste. Mas aquele que é humilde, ele chama a atenção de Deus. Ele já tem uma característica que se aproxima da característica, né, do nosso Criador. Porque o nosso Criador, né, por mais que ele seja o Todo-Poderoso, o Eterno, o Criador de todo o universo, ele se fez carne e habitou entre nós. Ele desceu da sua glória, né? O seu Filho unigênito veio, desceu da sua glória e se fez humilde, sendo o nosso Deus. Então, Cornélio, ele podia pensar: não, eu sou centurião, para que eu vou orar a um ser desconhecido? Eu posso, eu mando, eu faço, eu aconteço, eu tenho posição, eu tenho status, eu tenho dinheiro. Mas ele sabia que ele dependia de um ser superior e que ele não podia ver, mas que ele sabia que existia. Então, sem querer, querendo, ele estava agradando a Deus, né? E o que ele fazia? E até queria, assim, porque olha só, ele orava. Imagina, né? Quantos falam aí? Não precisa de nada, não precisa de Deus, não, porque eu tenho tudo. Meu Deus, é meu dinheiro que está aqui no meu bolso, que resolve tudo. Ele não pensava assim. E ele podia, né? Eu acho que ele tinha vários contatos, ele, né, naquela época não tinha telefone. Mas ele mandava uma mensagem e ele resolvia qualquer coisa lá. Ele tinha acesso lá, né, ao imperador. Por que ele ia ficar muito preocupado, né, em orar? Mas ele estava preocupado em orar, ele estava preocupado em falar com Deus. Ele orava. E tem mais, ele fazia esmolas ao povo. Ele estava preocupado com a necessidade do seu próximo. Quantos aí melhoram um pouquinho de vida, né? Esquecem daquele. Esquece de onde veio. Esquece essas origens. Agora posso. Quero nem saber. Eu tô bem, né? Esquece. E esquece do outro. Você sabe com quem você está falando? Quantas vezes a gente vê, né, pessoas usando essa frase? Você sabe com quem você está falando? Arrogância. Pra quê? A irmã está dizendo aqui, né? A irmã, seu nome é? A irmã Marilza. A irmã Marilza dizendo assim: tanta arrogância. Pra quê? Que se na hora de uma enfermidade todo mundo é igual. Precisa do outro para cuidar. Que na hora que morre o corpo precisa do outro para carregar e enterrar. E aí, o que aconteceu? Ele, embora ele fosse um centurião, ele estava preocupado com a necessidade dos outros. Ele tinha empatia, ele se colocava no lugar do outro. Ele não se achava melhor. Esse homem chamou a atenção de Deus, embora ele não conhecesse Jesus ainda. Ele não havia sido, talvez ele ouvisse, né? Ele tinha ouvido falar que seria, né, um centurião, provavelmente ele ouviu falar de Jesus, crucificado, aquele profeta, né, que o povo elegeu a ele para crucificação em vez de Barrabás, que era um ladrão, e ele que tanto curou, que tanto pregou amor, foi crucificado. Mas ele não havia entendido ainda o plano do evangelho, das boas novas, através de Cristo, a salvação, né, e que Jesus era o Messias esperado. E aí o que acontece, né? Ele estava orando a Deus. E Deus, quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, não adianta, gente. Deus faz de tudo. Imagina se o pai e a mãe, não é, que não faz pelo seu filho, mesmo que seu filho esteja um pouco equivocado, né, ou que ele tenha se desviado muito, aquele pai e aquela mãe não vai até as últimas consequências para tentar salvar aquele filho, para restaurar seu filho, porque ama. Por que Deus não vai fazer isso por nós? É claro que Deus nos dá livre-arbítrio. Tem momentos que ele faz assim: ó, você quer, eu respeito, mas toda a brechinha que ele tiver para poder usar alguém, ele vai usar, sem ferir, é claro, o seu livre-arbítrio. Mas ninguém pode dizer que nunca teve uma oportunidade de se arrepender e se consertar com Deus, porque ele vai estar sempre usando uma oportunidade.
Ele não vai violentar a vontade da pessoa. Ele não vai invadir a vida da pessoa sem ela querer. Mas ele vai usar situações, ele vai usar pessoas, ele vai usar tudo que, né, for uma brecha para poder se aproximar e restaurar aquela pessoa. A não ser que ela não queira, no final das contas, não é? Mas ele vai fazer a sua parte. Então, ele orava a Deus e ele observou uma visão. Cerca da hora nona do dia, 3 horas da tarde, lembram? 3 horas da tarde, hora nona. Um anjo de Deus se aproximou dele e disse, olha que coisa interessante. O poder, né, da pessoa tá orando. Ele estava orando a Deus. É um Deus que ele ainda não tinha compreendido, mas que ele sabia que existia. E aí o Senhor mandou um anjo. Não tinha outra. Talvez não tivesse ninguém ali que pudesse estar explicando o evangelho para ele. E Deus viu, olha, é o momento. Ele está com o coração aberto para mim. Vou aproveitar. Enviou um anjo e falou com ele. E olha só, né? Cornélio. E o seu nome, né? O nome Cornélio significa uma pessoa, né, estável, dura. Vem de corno mesmo, de corno no sentido de chifres, né? Nessa palavra que quer dizer chifres, é uma palavra que significa chifres. E aí isso se reporta à dureza, né? De que um chifre ele é duro, ele não se quebra. Então, o que significa o nome Cornélio, então? Estável. Estável, que não se quebra, que é constante. Ele era um homem que tinha determinação. Ele estava determinado diante de Deus. Cornélio, estável, né? Ele cria em Deus, ele botava sua fé em prática. E aquela sua fé ficava ali, ó, estável, não ficava titubeante. Creio, não creio, creio, não creio. Sou eu que conduzo a minha vida, não sou. Não, tanto você pode ver que ele orava, que ele se preocupava com o próximo, que ele estava ali vivendo uma vida piedosa. A ponto de que Deus, imagina, ao ponto de Deus enviar um anjo. E Deus envia um anjo e fala, Cornélio. E este, fixando-se nele, os olhos possuídos de temor, perguntou, quem é, Senhor? Quem és tu? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Imagina que coisa linda, irmãos. Subir a memória diante de Deus. Não tem nada mais precioso. Você pode ter o ouro que você tiver, você pode ter a posição que você tiver na sociedade, mas não tem mais nada assim mais glorioso do que saber que Deus tem você na memória. Aleluia. Sabe, às vezes você pensa que você está fazendo é pequenininho, mas oh, Deus, eu estou fazendo tudo com tanto sacrifício. Ai, Deus, é uma coisa tão simples. Eu sou uma pessoa tão simples, eu não tenho muito para dar, eu estou fazendo o meu melhor, mas o meu melhor é só isso. Sabe o que Deus está dizendo para você? Está chegando a memória de Deus. A minha oração está chegando à memória de Deus. Ai, Senhor, deu um prato de comida para alguém necessitado, está chegando na memória de Deus. Eu falei uma palavra abençoadora para uma pessoa que estava triste, eu fui lá, orei, ela estava doente. Está chegando na memória de Deus. Sabe por quê? Porque você não está fazendo para aparecer, porque você não está fazendo para dizer que você é bonzinho, porque você não está fazendo porque você acha que você fazendo isso você vai receber alguma coisa em troca. Você está fazendo porque você tem amor. Você está deixando um pouquinho do teu tempo porque você tem amor para alguém, né, que precisa. E é isso que Deus quer. E às vezes pensam, mas ninguém é salvo pela obra, não. É só aceitar Jesus, está tudo certo. É só receber Jesus como Salvador e crer. Sim, é claro, você não vai negociar a sua salvação com a obra que você faz, porque a obra que você faz não chega aos pés do sangue que Jesus teve que derramar no Calvário e a vida que ele teve que dar. Mas obras são consequências da fé. Tiago disse isso, né? Mostra as tuas obras, tens a fé, mostra as tuas obras. Porque a fé sem obras é? Então, Cornélio tinha fé, mas ele colocava as obras em prática. E isso é importante, sim. Que chamou a atenção de Deus. E foi isso que estava lá. Não, peraí, eu tenho que falar com o meu servo Cornélio. Tá, olha só que coisa interessante. Às vezes a gente acha que a pessoa, porque não, aquela pessoa ali não é de Deus, não. Não, aquele ali não tem jeito. Não, aquele nem tá na igreja. Ele nem é evangélico, né? Nem é crente. Cornélio era um desses. Porque Pedro teve que ter um impacto tão grande de Deus para poder chegar, né, a entender que aquele homem era um servo de Deus e que ele tinha que ir lá e colocar lá
as mãos sobre ele, orar com ele, né? Acolhê-lo, ele receber o Espírito Santo, entender a Jesus, né? O propósito de Jesus como Messias. Olha só que coisa interessante. E ele, sim, chamou a atenção de Deus pelas suas obras. Porque a obra dele não era no interesse de troca-troca. Deus, eu te dou tanto, o Senhor me dá tanto. E hoje pessoas que dizem conhecer a palavra de Deus e o Evangelho têm esse tipo de atitude. Ah, eu vou fazer isso, mas aí o Senhor vai me abençoar, tá? Ah, eu vou trocar, eu vou dar tal coisa, mas o Senhor vai ter que me dar tal coisa. E você não vê essa postura de Cornélio. Você vê que ele fazia as esmolas. Ele fazia as esmolas, no sentido de esmola são doações, né? Esmola, né? Que a gente sempre tem aquele sentido pejorativo quando fala de esmola, mas não é isso. Não é esmola, te dou aquilo que tá sobrando. Não. As suas doações, ele se importava com o outro, né? E isso tão digno foi que chegou a Deus, a memória, né? E Deus guardou ele ali na memória. Não, eu tenho que falar com o meu servo Cornélio. E aí Deus manda um anjo e diz isso para Cornélio: as tuas esmolas e as tuas orações, ou melhor, né, primeiro, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória de Deus. Que registro interessante, né? Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão. Olha, você está fazendo, do anjo, né? Vamos traduzir o que o anjo falou? Você está fazendo certo. Você chamou a atenção de Deus com tua empatia, com teu amor, com as tuas esmolas, as tuas orações. Deus ouviu tuas orações. Agora chegou a parte que você tem que entender Jesus. Você tem que entender o Cristo, a salvação de Cristo, porque ele veio. Você tem que receber o Messias. A primeira parte já está feita. Agora vamos para essa parte. Manda chamar a Simão, né? Envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Então é o apóstolo Pedro, né? Que a gente bem conhece, que está hospedado na casa de um outro Simão, né? Que era o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. O anjo dá detalhes, olha que coisa interessante, né? Deus, né, é incrível. Assim como ele fez com Paulo, né, que deu detalhes, falou, olha, tá na rua direita, vai lá, Ananias. Aqui o anjo dá detalhes, olha, ele tá na casa do Simão, o curtidor, e vai lá chamar, pede para chamar ele lá. E logo se retirou o anjo que falava e chamou ele, né, o centurião Cornélio chamou 2 de seus domésticos, um soldado piedoso, dos que estavam em seu serviço. Havendo contado-lhes tudo, enviou-os a Jope. E a gente vai ver na semana que vem o que acontece quando, né, esses soldados chegam, esse soldado, né, e esses 2 servos chegam em Jope para falar com Simão. Agora, né, Deus vai dar continuidade à história de Cornélio. Não parou só nas orações, não parou. Então, a sua obra que você está fazendo, Deus, né, está contigo. Mas Deus quer dar continuidade. Cornélio era estável, não era? Aquilo que a gente, né, já viu aqui o nome dele. Deus quer dar uma continuação naquilo que ele tem feito por você. E a continuação será sempre maior. Porque o nosso Deus é um Deus de progresso. Amém. É progressivo. Deus nunca vai te tirar, né? Se você já está numa certa, né, está crescendo, ele não vai te jogar para baixo. A não ser que você mesmo queira se jogar para baixo. Existem pessoas que se jogam. E aí Deus vai lá e ajuda, né? Mas o que Deus tem para fazer é sempre mais além, para que você possa experimentar mais dele, para que você possa, né, viver mais a glória dele na sua vida, para a glória dele. Amém? Que Deus abençoe, irmão Juan Carlos Soto. Seja bem-vindo a nossa live de Chile. Que Deus te bendiga nesta tarde. E todos mais que estão aqui conosco, que sejam abençoados nessa tarde de domingo.